Olá, nessa edição nós temos uma honra muito grande, realmente estamos, diríamos, de gala, porque a nossa entrevista, além de ser um professor doutor brasileiro, né, que faz também a militância por direitos humanos, e vocês vão saber que trabalho lindo que ele faz, né? É uma pessoa formidável, grande pesquisador, historiador, conquistou, embora todas as fases de transições que nós estamos passando no país, o reconhecimento mundial como um historiador notável, recebendo prêmios internacionais, e realmente todo o envolvimento dele, né, com a descoberta que ele teve, que ele vai falar para nós como é que foi, um pouquinho, né, doutor? Então, nós vamos entender o que é o amor à profissão, o que é o amor à arte, o que é o amor ao povo, né? Ele vai ser um grande exemplo para todos nós hoje de alguém que não fala apenas em direitos humanos, mas vive os direitos humanos. E o interessante é que agora, né, 10 de dezembro, nós estamos comemorando mais um aniversário, né, 74 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ratificada por vários países junto com a ONU. O Brasil também ratificou, né, e nós temos, então, um outro fato, né, que nós temos há 66 anos a nossa Constituição Cidadã, né, que é a que nós estamos tanta gente se referindo, e que me parece que não leram ela direito, porque na introdução se faz, né, a reafirmação, né, dos direitos humanos através da Declaração de Direitos Humanos com a ONU, né? E depois nós vamos ter outra parte dentro da Constituição, que é o artigo 5º, que dá todas as garantias para todas as pessoas, não alguns. Não porque alguém é rico, não porque alguém é sábio, não porque alguém foi eleito, não porque alguém é da origem do norte ou do sul, né? Ali diz para todos. E o que é interessante, que muitas pessoas, eu procurei muitas pessoas para fazer essa entrevista a título de teste. A maior parte não aceitava porque dizia que é um absurdo, né? Ter que estar falando nesse exato momento, veja bem, gente, sobre Constituição. Então, o que está acontecendo? Quando você tem a citação na Constituição, ali hoje, quem acompanha pelo Senado, os crimes que são de direitos humanos estão sendo encaminhados e votados no direito penal. No Código Penal, hoje, tem as penas que a pessoa paga em virtude dos abusos da Constituição. Agora, tem crimes que são inafiançáveis e imprescritíveis. Tá? Hoje, nós vamos só, né, trazer essa nossa homenagem, novembro azul, no mês dos homens, né? E no Espaço Homem, hoje, na nossa TV, esse notável historiador brasileiro vai, com certeza, trazer muito orgulho, muita honra aos homens do país, tá? É muito fácil fazer tudo o que se quer aqui dentro. Muito difícil a gente se inscrever como uma pessoa de cidadã internacional, ser respeitado, ser louvado, receber prêmios. Esse é quase, né, uma minoria, muito, muito mesmo, né? Professor Edson Udner, nós estamos muito felizes. Mais uma vez, uma alegria, uma honra, né? E que bom que o senhor está aqui conosco nesse momento festivo, né? Já que o senhor, né, faz tantos trabalhos de direitos humanos, comemorarmos aí as duas atitudes, né? Que a Declaração Universal de Direitos Humanos nos seus 74 anos e os nossos 66 anos de Constituição ratificando essa declaração tão humanista, né? Deixa aí para os seus cumprimentos e fique à vontade para falar mais alguma coisa. Olá para todos, Elizabeth, obrigado por esse convite, né, para participar desta conversa, né, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é algo muito importante, né, e nós estamos celebrando já, desde agora, com todas as pessoas em todo o mundo, né, e em todos os lugares onde também essas leis e essa consciência de humanidade, ela chega serena, né, e reflete muito o que a sociedade busca, né, e precisa. Eu tenho certeza que, além desse debate, essa conversa que nós vamos ter, né, tudo agrega, Elizabeth, né, cada um fazendo um pouco, né,
agrega para uma construção de uma sociedade onde todos tenham seus direitos. Certo. Professor, para quem ainda não teve a honra de saber do seu currículo e da sua conviver, principalmente, né? Conta para nós, assim, como foi essa conquista internacional e ao que se deveu. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente mostrar como foi a questão da múmia, né? Que foi que levou o senhor aos pódios internacionais aí. Bom, obrigado por partilhar esse fato, né, Elizabeth, essa pesquisa, né? Aqui no Brasil, nós tivemos múmias egípcias, né, que foram compradas por Dom Pedro I em 1826, depois, no final de 1800, né, por Dom Pedro II. Aquelas foram queimadas no Museu Nacional, né? Nós temos uma outra múmia que está lá no Paraná. Tem um museu lá que vê uma múmia dos Estados Unidos. Mas a primeira múmia descoberta no Brasil, egípcia, né, nós descobrimos aqui no Rio Grande do Sul, né, dentro de um armário. Né. Eu já tinha conhecido múmias em Paris, né, e lá no Museu do Vaticano. E a primeira vez que eu vi essa múmia me chamou a atenção e eu tinha certeza que era uma múmia. E a partir dessa constatação, eu pedi autorização para fazer a pesquisa. Eu levei ela comigo, né? Trouxe aqui para Porto Alegre, para a universidade, e começamos uma série de agendas, de laudos, né? Porque era uma responsabilidade muito grande. E, com o tempo, depois de um ano de pesquisa, tirando também um dente dela para fazer análise de carbono 14 nos Estados Unidos, era necessário um documento, né? Documento científico. E constatou que ela tem mais de 2.500 anos. Né? E, além disso, tinha um olho artificial ainda, né? Que foi o olho esquerdo. E todas as características, né? Depois soubemos também, pela análise forense, que se tratava de uma mulher, né? De 43 a 47 anos. Então, foi uma coisa assim maravilhosa, né? E hoje, se nós colocarmos nos sites, né? Ela vai aparecer. Depois ainda veio um trabalho maravilhoso do Cícero Moraes, que integrou a equipe, e fez a reconstituição da face dela. É uma reconstituição de uma mulher, Elizabeth, de mais de 2.500 anos, né? Isso foi muito marcante também, né? Em outras palavras, né? A gente está falando de direito humano. A imagem do humano, ela é um direito, do meu ponto de vista. A gente valoriza as pessoas. Nós valorizamos o passado, né? Nós valorizamos mais o presente hoje ainda, né? E essa pesquisa, com certeza, ela agregou, né? Saiu em várias pesquisas internacionais, esse reconhecimento na Alemanha e em vários lugares, né? Então, na revista Aventuras da História, na revista Galileu, em Berlim, né? Então, foi algo maravilhoso e que, na prática, todos nós aprendemos, né? E hoje ela está aí. Nós visitei ela ainda com um grupo de alunos lá no município de Cerro Largo, onde ela se encontra, né? Bem protegida, né? E com certeza é a primeira múmia egípcia descoberta no Brasil. Isso fez uma diferença grande, porque ficou aquela mágoa, Elizabeth, daquelas múmias que foram queimadas, e isso nos deu mais força ainda, né? Para uma nova múmia. Que bom, gente. Olha que impressionante depoimento, né? E o reconhecimento internacional que valeu a ele esse estudo, né? Junto com o pessoal da equipe, os alunos, eu acompanhei toda a movimentação, assim, era uma torcida muito grande, né? Era mais que todo, como é que é, a conquista de um troféu aí de jogo de futebol, né, professor? A gente estava aí, como é que vai ser, que resultado dá? E realmente foi algo muito inédito, tá? Que não sei se está aberta a visitação das pessoas, depois o senhor pode informar, né?
mas que é um depoimento para que todos entendam, inclusive, a importância dos historiadores, né? Agora, o senhor também tem um carisma muito grande com seus alunos. Eu tive a oportunidade de entrevistar alguns com doutorado, pós-doutorado, né? Saíram em pesquisa junto com o senhor em grupos, e foi muito gratificante ver como todos o estimam e se sentem felizes de estar fazendo, né, as especializações com o senhor. O que ele leva a essa questão de ser historiador, e o que os alunos, o que representam para o senhor, os livros que o senhor escreve, como é que é esse homem, cidadão e ao mesmo tempo professor, doutor, pesquisador. Então, a história, então, para o senhor é o tudo, ainda me parece, na sua vida, né? Sim. E falando em pesquisa, Elizabeth, falando em publicação, né, aqui na revista de Trieste, na Itália, Visione Latino-Americana, né, nós criamos um novo conceito cultural, que é helenismo sul-americano, né, que são construções da nossa história, né? E agora, ultimamente, foi aceito um artigo, há 2 anos atrás, nós identificamos um manuscrito de 1730, aonde está escrito, Elizabeth, os estudos do primeiro astrônomo americano, Buenaventura Soares, né, que nasceu onde hoje é o país da Argentina, né? Isso foi muito importante, né? Esse artigo vai sair, né? E para você ver que em 1730 nós já tínhamos um ar de modernidade aqui nas construções da nossa história, juntamente com os índios, né? Então isso é algo que está agregando muito, né? Esse artigo vai ser muito importante, acredito que logo agora em janeiro a revista vai ser lançada pela Universidade de Trieste na Itália, e eu pedi para fazer em português, para termos mais acesso à leitura, né? Para quem mora no Brasil, né? Então, a cada momento estão surgindo coisas. E o que é importante, não só para mim, né, Elizabeth, mas para todos nós, né? É valorizarmos a nossa história, né? O que significa valorizar a nossa história? Valorizar as pessoas, né? Uhum. Tantas coisas, né? Até um arado antigo, né, Elizabeth? Tem Aquelas valor. coisas lá no interior, né? Uma mesa de um médico, né? Uma cadeira de um dentista, né? Que trabalhou anos, né? E ela está lá no cantinho, né? Quanta É, gente passa ali, né? é. Depois, o interessante, assim, é que as pessoas fazem as coisas, né, sem pensar que ela está querendo ou não querendo se inscrever na história. E como é Uhum. que ela está se inscrevendo, né? Vamos pensar aí, fazer uma reflexão, principalmente os homens, né, que estão mais nas atividades externas, nas opiniões, nas leis, né, nos concursos, nos discursos, né? E como que a gente vai poder imaginar, de repente, que uma coisa tão simples que está fazendo com os amigos, ou é algo temporário, alguma coisa assim, né? E quem pode imaginar que aquele registro, às vezes através de um repórter, ou talvez um historiador está lá, um aluno, né, da faculdade de História, e está coletando as informações, e daqui a, sei lá, 50, 100 anos, isso venha servir uma referência, né, dos tempos atuais. Acho que o mais importante para nós, assim, para perguntarmos mais coisas sobre a ONU para o senhor, é que, se possível, né, o senhor passasse para os homens, e obviamente nós mulheres sempre também escutamos que os homens assistem e vice-versa, né? Mas os homens são mais vida pública, né? Então os homens discursam mais, eles vão até os grupos para lutar por algo que eles acham que é interessante, certo ou errado, mas eles estão unidos, quer dizer, então o homem ele se expõe mais, né? E talvez nunca tenha pensado que ele está escrevendo a parte da história, né? E como é que ele está aparecendo ali, né? Qual a consciência para uma liderança, digamos, atual, né? Que agora é tudo digital, é rapidinho, né? Nem vê que a pessoa está filmando ou passando a informação, eu acho que isso é que é mais incrível, né? É em tempo real quase tudo, não é?
Como é que é agora? Estamos nos inscrevendo na história, mas e agora, né? Como é que o senhor resume para nós o tempo atual, né? Resumindo, Elizabeth, a gente percebe que as coisas mudaram muito rapidamente, né? Uhum. Para quem trabalhava com máquina de datilografar, né? E pra quem nem telefonava, né? De É, repente, lá no centro, né? Aí é, depois veio o orelhão ainda, né? Então é. eu vejo assim que o mundo, ao mesmo tempo, ele passou a nos dar muitas ferramentas, né? E muitos conceitos e essa importância de chegarmos aos documentos e às leis e à literatura, né? Mas ao Uhum. mesmo tempo nós temos que colocar esses conceitos, né, dentro de um mapa, né? Uhum. De uma realidade, né? Se eu vou falar da mulher, direito da mulher ou da criança, eu tenho que visitar as mulheres, eu tenho que visitar as crianças, né? Eu tenho que visitar a aldeia indígena, eu tenho que visitar o quilombola. Então, tu tem o conceito do que precisa, por exemplo, dos direitos, mas ao mesmo tempo tu tem que ver o mapa, onde é que você vai colocar, né? Uhum. Se é no Uhum. município de São Paulo, é de Porto Alegre, ou é da Vila, né? Ou é em nível municipal, ou estadual, ou federal. Então, eu vejo que as coisas mudaram muito, Uhum. corremos o risco também de ficar sempre correndo, né? E as Uhum. coisas vão passando e a necessidade justamente de resumir, né, uma situação para ver o que precisa. E neste sentido, Elizabeth, aproveitando essa bela pergunta que desencadeou também num pensamento meu, né? Todas as leis elas são importantes, né? Às vezes se tem medo das leis, né? Porque vai julgar, né? Aquela coisa, a lei, o juiz, o advogado. Às vezes se tem uma visão negativa das leis. Mas se Uhum. pensarmos um pouco, né? E fazermos uma reflexão, né? Desde a idade primitiva, Elizabeth, né? Desde o tempo lá do, entre aspas, capitão das cavernas, né? Então, naquela época, por exemplo, Elizabeth, né? Ainda não tinha nada escrito. Então, as pessoas elas se organizavam em grupos, né? Uhum. E um dos segredos era o mundo das relações. O mundo das relações de um grupo tinha que se bastar por si mesmo. Se o mundo das relações de igualdade não funciona, o grupo vai se separar. Vai acontecer outros Uhum. grupos. Então, vamos dar um exemplo, Elizabeth. Então, vamos imaginar, naquela época, né, uma aldeia, né, há 8.000 anos atrás, né? E aí disseram assim, bom, Elizabeth, ou o Ângelo, né? Um dos dois vai ter que cuidar aí de noite para não entrar animais, né? Bem, aí um dia alguém esquece, como eu esqueceria, né? Mas quem é que deixou a porta aberta, né? A Uhum. porta aberta. Aí vamos escrever isso para ninguém esquecer. Isso são as leis, né? Uhum. Isso começou assim, e em cada país, em cada realidade, né? As leis começaram assim com o objetivo de organizar o mundo das relações com igualdade, né? Isso, isso foi com o tempo se estruturando. Nós temos aí até os 10 mandamentos de Moisés, temos Hammurabi, e as leis elas foram se estruturando, né? E hoje, Elizabeth, né? Se abrirmos o site, né? Seja da prefeitura, da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, etc., tanto estadual como federal, continuamente estão criando leis, como naquela época, né, que alguém estava assinando num papelzinho, mas era justamente para isso, para organizar o mundo das relações, ou numa vila, ou numa cidade, né, ou num país, e no mundo internacional. E aí nós temos a carta, o grande papelzinho, né, Elizabeth, Uhum. Declaração Universal dos Direitos Humanos, que isto realmente foi uma revolução, né, mental, né, que estavam saindo de uma guerra de 45, né, quanta atrocidade ainda tem, né, mas essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que foi através de uma assembleia, né, 30 artigos, no dia 10 de dezembro de 1948, 2 anos depois disseram assim, bom, agora é o dia 10 de dezembro, está logo aí, nós vamos celebrar.
é o que nós já estamos fazendo aqui, né? Tem que celebrar. Então, essa é a grande carta universal, é o grande bilhete universal que tem que passar, né, de papelzinho para todos os lugares, né? Tanto em nível de país, como lá na aldeia, né? Como ali no quilombola, e assim por diante. E eu estava falando, Elizabeth, desse exemplo, né? Mas quando é que as leis precisam ser mudadas? Tanto é, por exemplo, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi aos tempos se aprimorando desde a Revolução Republicana que tivemos aí na América, nos Estados Unidos, depois a Revolução Francesa, o direito do cidadão. Futuramente, ela vai ser melhor ainda, né? Futuramente, ela vai ser melhor ainda. Então, vamos dar um exemplo. Quando é que uma lei muda? Né? Dar um exemplo bem simples. Hoje, Elizabeth, aí em São Paulo, né, a gente vê passarinho na praça, né? Bem pertinho, até a águia tem, de vez em quando a gente está tomando café com ela de manhã, no café da manhã. Mas por que os pássaros estão aí? Porque existe uma proibição de matar aves, né? Uma lei ambiental. Muito bem. Fez a diferença? Sim, né? Pela natureza, as nossas relações também, né? Temos uma nova perspectiva cultural com os animais. Mas isso significa moral, leis. Mas onde é que vem a ética, né, Elizabeth? Tem uma palavra um pouco esquecida às vezes, né? Uma época era batida, né? Ética. Vamos, vamos continuar nos pássaros. Se começar a aumentar o número de pássaros e começar a interferir, né, no movimento dos carros, etc., tem que abrir uma temporada de caça, né? Ou alguma coisa semelhante, para quê? Aí vem a ética, que é uma reflexão sobre as leis que já estão estabelecidas. Aí isso precisa mudar, né? Então, isso é em tudo, né? Por isso que as leis, né? Eu acho que a gente deveria falar mais sobre leis de Constituição nas escolas. Fazer exposições de Constituição, né? Para não ficar aquela coisa do medo. Tem preconceito, Elizabeth. Né? Sim, sim. A gente precisa valorizar mais culturalmente, né, as leis, né, aqui no Brasil, né, em todos os países, né? O senhor disse bem, porque eu fiz uma experiência com várias pessoas, algumas até com patente militar, né? E fiz um convite para falar sobre isso. E houve muitas atitudes, digamos assim, até de medo. E eu fiquei incrédula de ver e ouvir isso, porque falar que eu e todas as outras pessoas do planeta, ele e todas as outras pessoas do planeta, tem uma declaração universal que protege a vida dele como direito humano, pode ser o indígena, pode ser o negro lá nas áreas mais remotas que ainda temos quase Neanderthals em alguns lugares aí, né? Então, tanta diferença de cultura, de distância, de clima, de tudo, como o senhor disse, que é a maravilha que um criador fez. Se a pessoa tem uma fé verdadeira, todos os dias se ajoelha diante da grandeza de Deus nessa variedade de criação, né? Que a gente tem que se estabelecer. A gente não se joga na boca do lobo, mas a gente não precisa ser o lobo e a gente tem que saber como lidar com o lobo, né? Então, se a gente ficar fazendo o enfrentamento, pode vir a matilha inteira. E às Sim, vezes as pessoas não entendem certos comportamentos, né? Então, e direitos humanos, infelizmente, né, em todas as áreas políticas, existem pessoas muito ignorantes, outras muito mal resolvidas consigo mesmo, vamos pensar assim, tá? E essas pessoas maléficas, elas querem destruir aquilo que organiza, porque a cabeça dela, a mente dela não é organizada, digamos assim, tá? Para entender a Constituição, tem que ser uma pessoa que goste das coisas em ordem, todos se sentindo bem, todos, né, tendo o necessário da sobrevivência, né, essa ordem que a pessoa tem dentro da cabeça dela, nos atos dela, né, na sociedade, ele enxerga isso. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como a Constituição, é uma coisa que a pessoa lê todos os dias, né? Porque ela se sente feliz em ter isso como regra para ela
e para todos na sociedade. Eu fiz uma enquete simples, assim, só para deixar uma margem até para algum trabalho aí de algum doutor de história. Eu perguntava para as pessoas, homens e mulheres, você tem acompanhado as reformas da Constituição através do Senado? Que é a última palavra, gente. Qualquer mudança de lei vai falar, tá? Vem lá, né, pela Câmara, vai indo, vai chegar lá em cima, o Senado fecha, e agora é norma, lei dentro da Constituição, uma explicação de algo. Então, vamos supor, a questão de violência, né, contra a mulher, muitas coisas foram regulamentadas como parte, né, inserida dentro da Constituição, que são os direitos humanos das mulheres, das crianças, do próprio homem. Né? Se alguém tem por hábito fazer um cambalacho para levar essa pessoa à falência, porque, né, é familiar até, porque não dá os direitos trabalhistas, está, né, cometendo um crime de direitos humanos gravíssimo, às vezes coletivo. Tá? Então, isso, se você for lendo, né, acompanhando, você vai ver que vai estar, volta e meia, tem um acrescentar-se, né, para ir esclarecendo isso. Né? Se uma pessoa quer ser feliz, quer ver a família feliz, no meu modo de entender, certo? Quer que a sociedade seja feliz, vai acompanhar isso. Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 5º, é como se fosse assim um tratado para nós mesmos. Aquilo que vai nos fazer feliz, participante, cidadão, oportunidades iguais, enfim, né? E tem ali, não, alguém molesta não sei quem, não, vai para o Código Penal, tantos anos não sei quem e tal. Agora, os crimes de direitos humanos, né, professor, que você explicar legal, são imprescritíveis e inafiançáveis. Aí Sim, você fala isso, depois, mas o que você quer dizer com isso? Que coisa incrível, né? Então, a gente tem que também um pouco estudar sobre os próprios direitos humanos universais. Senão, né, os constitucionais também, quer dizer, está ali, por que não estuda, não, até se defende, né, de forma correta, né? sim. E se ele é inafiançável, Elizabeth, é porque realmente ele prejudica muito, né, uma família, prejudica um município, prejudica um estado, prejudica um país, né? Para É, te ver como ele é um crime, né? O estupro é, de tantas coisas por ali, né? é verdade. Ele é grave, né? Porque, de alguma forma, essas leis penais, elas têm esse objetivo muito de ser cumprido naturalmente, isso aí, Elizabeth, né? A pessoa, ela tem que ser ou presa, né? Ou passar por um processo penal que vai ver os anos que ela precisa ficar presa, né? Para justamente equilibrar o mundo das relações novamente. Então, por isso que todo mundo tem que cuidar um pouco, né, Elizabeth? Eu acho que uma família, né, ou, por exemplo, uma vila, né, onde é que tem casos, né, todo mundo tem que ficar atento, né, quando passa pela frente da casa, claro que não vai ficar cuidando, né, mas tem que prestar atenção, né, e se criarmos uma cultura, né, justamente para Uhum. observar isso, isto aos poucos vai se acabando, né, mas a pergunta é a seguinte, por que aumenta isso, né? Por que que tem essas situações, né? Que a gente vê de Uhum. pedofilia, de tantos casos de maltratos, né? Uhum. Essa é a pergunta, Elizabeth, né? Será Uhum. que não são drogas, né? Será que e outras coisas ilícitas, né? Tudo tem uma causa, né? Uhum. A primeira pergunta, eu acho que e aí vem um outro lado que é o governo do estado, né? O municipal, etc., né? O poder público cuidar isso, né? Para Uhum. que tenha situações, como a gente vê, por exemplo, aqui em Porto Alegre também, em todos os municípios tem, né? Alguns lugares onde tem pessoas que, por certas situações, né, elas tomam algumas substâncias que não estão fazendo bem para ela, né? Compreendo. Aí, Eu, por exemplo, aí, não sei se ainda tem aí, Elizabeth, aí como é que, o Cracolândia ainda tem aí em São Paulo? ainda existe, sim, Sim. infelizmente. E essas situações podem levar a isso, né? Então, eu acredito que é toda Compreendo. uma rede, né? Uma rede de providências que tem que acontecer, porque isso que a gente está vendo já são causas, né? De tudo isso. O que se percebe muito assim, eu acho que, no meu modo de entender em geral, né? Porque o meu trabalho que a gente faz aqui em São Paulo foi um trabalho que iniciou aí, mas foi nacional.
Eu viajei em vários estados, cidades com o meu trabalho, né, e tinha condições para isso na época. Hoje eu já estou bem vovó, já está mais difícil, né? Mas acontece que a gente teve uma disseminação de organização social muito grande através das mulheres. Os homens também tinham movimentos muito interessantes, louváveis, né? Nós tivemos algumas coisas que dificultaram muito a continuidade, né? E acredito que no momento atual, muitas pessoas devem estar se queixando com elas mesmas, né? Por que que eu não tenho um grupo? Por que que a gente não vai estar agora nos ajudando todos, né? Que esse isolamento que acabou ocorrendo um pouco social, cada um cuidando de si, né? É que fez essa situação toda, porque não há o diálogo de grupo, né? E Isso é nós, verdade. não é verdade? Antes tínhamos as Muito verdade, instituições por gente. Muito serviços verdade. nas igrejas, independente de religião, haviam discussões, debates, oravam por causas que estavam acontecendo no país, quer dizer, tinha uma unidade até de oração, de colaborar com as pessoas mais simples, quer dizer, havia mais entrosamento das pessoas, agora as pessoas estão muito dispersas, cada uma cuidando de si. Eu acho que isso que está dificultando mais toda e qualquer coisa, né? E que prejudica a qualquer um, não é? Prejudica até as pessoas ricas e favorecidas aí por quaisquer coisa que eles tenham a mais, né? E Mas que o que acontece é esse isolamento de espiritual quase, de conviver com as outras pessoas, com as diferenças, né? Ofertar outras oportunidades, né? Então, tínhamos premiação de empresas, cadê as premiações das empresas? Tínhamos institutos, né? Cadê os institutos? Então, teve um enfraquecimento humanitário, eu diria, no Brasil. teve esses últimos 40 anos. E ligando com a Copa do Mundo agora, né, Elizabeth? Uhum. Você lembra anos atrás, né? A gente Era observava, uma, o pessoal se sentava na calçada, né, para falar sobre era uma futebol. festa As crianças. universal. Né? Então, tudo que é lugar tinha uma goleirinha, né? O pessoal montava um palco, né? Entre aspas, né? O seu espaço, né? Hoje tu não vê mais isso, né? Hoje tu É, não vê mais as crianças brincando assim, naturalmente, a não ser na escola, né? Então, isso foi uma coisa que eu percebi que tem um sentido, por exemplo, do futebol no Brasil, né? Não é uhum. mais o mesmo por causa da falta dessas relações de partilha, né? De jogar também, né? É. Então, não existe mais. Tem que voltar isso. Eu acho que é um embrutecimento, tá? Que as pessoas ficaram muito só no querer ganhar-ganha, né? E nunca pensaram que ganhar também é repartir para ganhar outras coisas, não só o dinheiro, né? Então não dá para entregar uma premiação, por exemplo, hoje para alguém com espírito solidário. Não está fazendo nada, não tem ninguém para destacar. Então eu acho assim que essa observação é interessante para a gente voltar a roda para trás, né? Onde é que foi que nós paramos? Por que que nós não estamos mais cuidando da sociedade? Por que que eu não quero mais ser um indivíduo premiado, respeitado humanitariamente, né? Se eu estou cuidando de uma causa. E nós vamos falar depois, daqui a pouquinho, das suas causas, que além da sua grande dedicação aos seus alunos, que eu sou testemunha, né? Mas nós temos, então, agora aqui, dia 10 de dezembro, né? Todos os nossos homens e mulheres poderiam estar comemorando, por simples que fosse, até na casa deles com a família, 74 anos de direitos humanos universais, né? 66 anos da nossa Constituição Federal de 88, a nossa Constituição Cidadã, reiterando tudo isso, né? São 36 anos de garantias de direitos humanos. 36 anos de garantia de direitos humanos no Brasil através da Constituição. Gente, vocês acham pouco? É muito. Algum dia pararam para conversar? Os professores conversaram com os alunos? Os que estão nos ministérios religiosos conversaram com os seus orientados aí, quase todas as religiões, né? Então, e temos também aí, eu acho que uma falha muito grande, no meu modo de entender, né? Que são as pessoas das áreas jurídicas, que seriam os primeiros a estar conscientizando, né? E fazer uma comemoração super legal agora, conscientização em bairros, né? Em universidades, fosse o que fosse, né? Debater isso, porque
quem nada fala, nada sabe, né? Se nada sabe, nada fala. Então, nós estamos num circuito muito grave, né? Estamos nós dois aqui comemorando, mas quais sugestões o senhor poderia dar para alguém assim fazer uma comemoração simples aí, sei lá, no trabalho, na universidade? Como a gente poderia estimular as pessoas a um debate, alguma coisa? Tem alguma ideia para mim? Sim. Olha, Elizabeth, primeiramente, né, é, é, um, iniciativas, né, como você está fazendo agora, né? Isso é uma coisa Uhum. que talvez eu nem ia me dar conta. É tanta coisa, né, que vem na cabeça. Talvez eu ia passar na televisão hoje à noite, né? Hoje é o dia, tal, né? Mas aí passou como mais uma notícia, né? Então eu acredito que primeiro individualmente, né? Qual é o teu compromisso com essa essência dessas leis, né? Dessa declaração, né? É ler de novo, Elizabeth. Primeiro eu acho que tem que ler de novo para isso ficar dentro de ti, né? Para funcionar, né? E eu acredito com os amigos mais próximos, né, comentar isto, e alunos, naturalmente, né, estudantes, né, eu acredito que seja um momento para brindar isto, né, e não só no dia 10 agora, mas principalmente eu vejo até os grupos que na área do direito, que trabalham nesta área, né, isso deveria ser, Uhum. assim, uma coisa constante, fazer parte da sua agenda, né, como não só no dia 10, mas ter momentos especiais, né? Seminários específicos, tanto acadêmicos, Para a né? sociedade, o senhor diz, né? Dando abertura para a sociedade também, é isso? Sim, é justamente isso, né? E celebrar, né? Até fazer uma festinha também, né, Elizabeth? Isso é uma coisa Uhum. importante, né? Para não ficar também É, o, só. o problema é que alguns se põem num pedestal, né? E dali eles não descem. Quer dizer, para você ter o atendimento, você vai ter um custo, vai ter isso, etc. Mas não há o diálogo com a sociedade. Me parece que o que está faltando mais, né? É esse diálogo com a sociedade. Porque quando você vai olhar o que está lá no Senado, é muito interessante. Porque dali eles vão colocar né, no direito penal as coisas que estão sendo dentro daquele contexto. Então a pessoa diz assim, nossa, nunca pensei que eu estava cometendo um crime, né? Então isso fere a Constituição, isso fere direitos humanos. Hoje tem regulamentação, nossa, quanto de pena, né? Então eu acho assim, está faltando esclarecimento para a população. Não adianta encher as prisões, não adianta encher multas e não sei o que mais, vários 500 mil advogados, todo mundo numa fila esperando para receber, né? Porque demora. Então, me parece que essa sugestão nossa ela é muito importante, né? Que ela abrevia muitas coisas e a sociedade ganha com isso, né? Sim, Agora, nós estamos assim quase que terminando, mas tem duas coisas que eu acho muito importantes para a gente conversar, né? Nós temos as garantias constitucionais, né, que são direito a voto, formação escolar, saúde, né? Nós temos a lei do direito do consumidor, muita gente não sabe que são direitos humanos de todos nós, o respeito como consumidor. Nós muito. somos consumidor do Estado. Muitas pessoas não sabem que é consumidor do Estado. Ora, quando o Estado te oferece a água e a luz, ele é um fornecedor, você é um consumidor. Né? E assim vai indo muitas coisas que a gente tem que estar conversando, né? Não, e neste ponto, eu acho que está faltando, né, que se destine informações, tá? Do que são as garantias constitucionais e o que são os remédios constitucionais. Já tive teste com pessoas até mesmo ligadas à área jurídica. Eu disse, você se lembra quais são os remédios constitucionais? A pessoa disse, mas que pergunta idiota é essa? Já ouvi até alguém dizer para mim isso. Né? Então, quer dizer, quando você está falando com alguém da área jurídica, diz um negócio que não sabe o que são remédios constitucionais, nós estamos mal mesmo, né? Então, é importante, assim, esse esclarecimento, né? Não sei se eu quer abordar ou não, que ainda quero perguntar outras coisas muito importantes sobre os indígenas que o senhor tem aí para falar para nós, né? Mas devemos falar dos remédios constitucionais, incentivar as pessoas que ela não precisa temer nada, que ela é uma cidadã e ela está garantida nos direitos dela para fazer um questionamento até contra o presidente da República, contra todos os ministérios, enfim. Nós somos cidadãos e estão lá porque a gente elegeu.
eles recebem dinheiro porque nós consumimos. Aí o nosso direito consumidor. Nós somos os governantes quando consumimos. Se não tiver a roda do consumo, lá em cima não tem dinheiro não, gente. Olha, e aí, Elizabeth, professor? isso é uma coisa Qual é a sua assim, ideia? é a realidade, né? Eu vou dar um exemplo agora para até acontecer esses dias, né? Comprei ali na farmácia um protetor solar, né? Inclusive é muito indicado para quem vai um pouco no sol, né? Para não pegar doença de pele e assim por diante, né? Aí ele não funcionou, né? Não funcionou, é um pouco meio caro. E aí, ainda bem que eu conheço bem lá a farmácia, né? E aí eu consegui trocar. Mas vamos que eu não conseguisse esse direito, né? Então você tem que recorrer, né? Tem que recorrer a uma ação, né? Tem que ir atrás dos seus direitos, né, Elizabeth? E isso acontece em várias áreas, né? Essa palavra, aí vem o remédio, né, Elizabeth? Tem um remédio para tudo, né? Sim. Esses remédios constitucionais, né? Eles servem quando o Estado, né, ele não coloca o seu dever, né, ou está despreparado para garantir esses direitos, né? Então nós temos ali o habeas corpus, né? Habeas corpus é a própria palavra que vai dizer, né? Vai com o teu corpo, né? Habeas corpus, né? Talvez a parte mais triste de um juiz é quando alguém consegue o habeas corpus de uma pessoa que está na cadeia, a sua liberdade, de repente ela nem tem mais o corpo, né? Foi morta. Nossa, então, pra te ver, né? Então, são remédios constitucionais, como a habeas data, né? Mandato de segurança, mandato de gestão, uma ação popular, né? Isso são coisas, Elizabeth, né? Que todos nós temos que ter essas informações, procurando mais exemplos, né? Para ver se se enquadram em coisas que acontecem no cotidiano e que nós podemos, então, enquadrar, né? E pedir esses direitos que todos nós temos, né? Por exemplo, são vários exemplos aqui, Elizabeth, né? Para colocar nesse sentido. Bom, agora assim, eu digo assim que a cereja do bolo, né? Pelo menos para mim é. Bom, doutor, talvez o senhor não saiba, mas eu sou neta por avó indígena, né? Que naquelas épocas desceram os europeus aí numa região que virou o nome de Burrússia, porque os índios diziam Bu Aparecido, Rússia, eles pensavam que eram russos porque eram todos loiros. Então temos o Morro da Burrússia em Osório, né? Da onde então descendemos da filha do cacique, né? E com um alemão que veio para o Brasil aleijado total da guerra, né? Tinha cargo, parece que no governo lá, só para vocês terem ideia. Tá, então, eu sou indígena, tenho muito orgulho de ser neta de indígena. Eu tenho uma tia, irmã do meu pai, que ultrapassou os 100 anos e dizem que está chegando nos 120. Lúcida, faz crochê e tricô e tal ainda, faz roupinha de bebê, mandam vender porque o dinheiro é dela. Né? Mas totalmente lúcida, então a gente não tem as documentações dessas pessoas, né? Minha bisavó ultrapassou 100, mas a gente não sabemos como, quanto, né? Infelizmente, os registros não existiam e a gente talvez precise de um bom doutor em história para levantar os dados, né? Mas é interessante pensar isso, né? E colocaram na minha identidade que eu sou negra. Eu sou morena jambo, né? Como o senhor está vendo aí, totalmente avermelhada a pele, até quase do moreno, né? Mas cabelo liso, olhos claros. E no meu RG colocaram que eu sou negra. Bom, até então eu não estou sabendo que eu estou negra no meu RG, certo? Aí quando eu vou renová-lo pós-viuvez aqui, chego lá, o rapaz chama a chefe, chama não sei o que, e diz assim, olha só os apuros. Por que a senhora se declarou negra? Eu digo, mas eu não me declarei negra. Eu sou indígena, mas deu uma confusão. Para eu provar que eu sou indígena, vocês não fazem ideia. Tá? Então, por fim, é uma situação que nós temos ainda muito grave de que uma pessoa se declare indígena. Se eu sou neta de indígena, eu sou indígena. Ou não? É aí que o senhor, que é o historiador, vai
decifrar para nós e falar um pouco da história dos índios no momento que o senhor está sendo ativista aí, né? Está uma confusão para tudo que é lado, e cadê os direitos humanos dos índios também, né? Assim nós temos ciganos, assim nós temos pessoas que vêm aí, latino-americanos, né? Não é fácil a pessoa vir de outro país, né? Como é que está como é que Sim. estão as leis, né, de acolhida e desenvolvimento desses povos aqui? Elizabeth, primeiramente do teu exemplo que você colocou, né? Se você disse que nos seus familiares tinha alguém que era indígena, etc., né? Esta é uma autoafirmação comprovando-se isso, né? Então, minha família era, meu avô era alemão, o outro era italiano, etc., né? Eu sou brasileiro, assim por diante. Então, essa autoafirmação, ela é importante, né? No meu ponto de vista, não tem problema, não vejo problema, eu acredito que seja algo de valorização da família, né? E, na verdade, Elizabeth, somos todos humanos, né? Diferentes raças, culturas, né? E às vezes queremos separar, esse é o problema, né? E estava comentando contigo, Elizabeth, né? Questão hoje dos índios do Brasil, né? Já está melhor. Anos passados teve uma situações, anos passados, há 50 anos atrás, né? Hoje ainda está melhor, mas falta muito ainda, né? Dificilmente você vê um índio com 50 anos, 60 anos, né? A média de vida é a média de Benin, né? Média de 47 anos ainda, né? Por causa falta saúde, né? Então, é necessário, né? Do meu ponto de vista, até um mandato de segurança onde não chega os recursos, né? Para as aldeias, né? Dando exemplo, né? Mas uma das coisas mais importantes que ainda falta, né? Que a gente já tem um pouco de experiência, né? Debatemos isso lá em Brasília, num fórum, e anos atrás aqui, um fórum internacional. Sabe que os indígenas, Elizabeth, né, como todo cidadão, né, a Constituição, o artigo número 231 da Constituição Federal de 88, né, reconhece as suas crenças e tradições, né? Muito bem, vocês podem rezar, né, lá, suas crenças, né? Mas, ao mesmo tempo, Elizabeth, não existe no Brasil, né, uma religião indígena, né, reconhecida no cartório, oficialmente, né? Isso não existe ainda e seria muito importante. Por quê? Né? Talvez, como ainda está muito na questão da tutela indígena, né? Eles não têm essa liberdade, a não ser de celebrar, mas reconhecer oficialmente, isso não existe ainda. Eu acredito que talvez via organização, as organizações indígenas, né, que já têm o seu reconhecimento, se possa vir uma forma, né, de fazer isso. Os próprios direitos, né, universais, no artigo 18, ele fala ali, né, toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e consciência de religião, né, e mudar, inclusive, de religião. A gente também pode mudar, se quiser, de liberdade, né. Então, eu acredito que hoje, se a gente precisa de um documento para dialogar com as tradições indígenas, nós vamos ver teses, né? Mas não a partir da aldeia. Né? Por exemplo, lá no Xingu, né? Tem lá no posto Leonardo Vilas Boas, nós atuamos lá, tem a sua religião com seu Deus, né? Com a sua crença, mas por que que os índios, né? Talvez faltaria uma assessoria, né? Para reconhecer isso oficialmente, né? Uma documentação da própria aldeia, para ter um documento, né? Compreendo. Então, eu acho que isto é algo assim que falta, né? Que é necessário, é uma pauta com certeza, né? Até para essa nova ideia do Brasil de valorização, né, dos índios, né? Sempre existem pautas em cada... Vai ter uma ministra, estão lutando para que haja uma ministra indígena, é isso mesmo? Eu li rapidamente, não memorizei bem. Tem vários nomes, né, Elizabeth? Sim. Tomara que seja assim algo que realmente some, né, para as nossas populações indígenas, né? Então, acredito que isso seja Estão uma... pensando numa lista de pessoas, uma lista de pessoas indígenas que poderiam ser escolhida alguém, é isso? Não entendi Isso. direito.
Estou estudando Ah, ainda. tá. Estou estudando, tomara. Acho que vai ser uma coisa boa, né? Com certeza. Ah, que ótimo. O senhor quer destacar alguma das suas premiações, certificações, né? Pode também informar seus contatos, que a gente está quase que finalizando aqui, né? Eu já estou querendo trazer as suas informações para quem quer continuar. Eu sou um excelente conferencista. As pessoas podem tê-lo como palestrante sobre os fatos, né, da nossa história, né, do que nós podemos, até dos negócios, né, as pessoas fazem negócios, fazem não sei o quê, mas esquecem que hoje eles fazem, mas há 20, 30, 50, 100 anos isso começou. E como é que começou? Se a gente não sabe a história, a gente não sabe a continuidade da história também. É ou não é? Então, o que o senhor tem aí para dizer para nós, né, dessas suas já tivemos aí o seu reconhecimento mundial, mas o que mais o senhor quer destacar, né? Seus contatos, enfim, palestras. Elizabeth, como essa aqui que está acontecendo, né? Muito naturalmente, né? E ela serve como chave de interpretação para se delinear, né? Em várias situações que podem aparecer, né? Como essa reflexão dessa conjuntura que nós estamos vendo agora, né? Então, eu gostaria de destacar, né? Existem muitas no mundo virtual, né? Sobre pesquisas que a gente realizou com os colegas, né? E foi valorizado porque por si só, né? Ninguém pediu, todo mundo viu que era bom e valorizou, né? No outro lado, eu escrevi quando eu estava na Europa ainda, na área da área da religião, né? Um livro sobre o Rosário foi uma cantata, né? Que eu levei 10 anos. E aí tinha um amigo meu que estava indo para Roma e enviou para o Papa Bento XVI na época, né? Uhum. E aí ele mandou uma carta agradecendo pela Secretaria de Estado do Vaticano, né? Eu fiquei muito feliz por aquilo, né? Uhum. Mas deve ser qualquer outra pessoa, né, Elizabeth? Certo. Mas aquilo foi, assim, espiritualmente foi muito, para mim, foi muito importante, né? Sim. A gente sabe que tem uma ligação ali, né? Por essa pessoa. Uhum. Tem algo importante ali, né? E várias palestras, né? Tem muitas palestras pela frente, né? Que vão se Certo. adequar conforme a realidade, né? Desde já me sinto disponível, né? Inclusive para ajudar em São Paulo também, né? Se um dia for na questão da Cracolândia. Ah, compreendi. Aí temos que ver quais são os voluntários, né, que estão trabalhando nessas áreas. Sei que há muitos psiquiatras aqui, inclusive historiadores, advogados, tem médicos também, assim, de outras áreas, né? Tem jornalistas, tem muitos ativistas reunidos em torno dos direitos humanos com instituições bem sérias aqui, né? E não é apenas na defesa, quando acontece alguma coisa com essas criaturinhas, mas também para ajudá-las, entende? Eles encaminham para instituições, fazem o atendimento nas instituições gratuitamente. Quer dizer, existe um grupo aqui de voluntários muito forte, né, e reunidos, inclusive com muitos jornalistas juntos, que acho que é interessante. Aqui é comum as pessoas fazerem grupos de qualquer coisa e excluir o jornalista, né? Não é colocado junto. E eu acho que é um grande erro, porque eles não sabem fazer nada de notícia, né? Fazem um evento bonito, importante, enfim, e não tem quem faça a divulgação, não tem quem faça os convites, digamos, fazer os convites de uma forma, né, mais adequada, a reportagem, né, destacar os conferencistas, o objetivo do evento. Então, nós não temos ainda aqui muito comum essa presença. Você vai ver vários eventos onde associações, né, que criam ONGs, que outros dizem, né, mas não tem a participação ainda muito, acho que é uma falha, porque a instituição não é muito divulgada, né, se divulgada, não dentro das normas que os profissionais formados né, na área de imprensa pode ajudar muito mais, né. Mas eu fiquei muito contente de entrevistar um senhor aqui, que é uma conversa, né,
Porque, olha, eu vou lhe dizer, eu procurei muitas pessoas, mas assim, quantidade. Infelizmente, a maior parte eram homens, né? E disseram o quê? Ah, não, não vou falar desse assunto agora, neste momento. Bom, o senhor falou, não agrediu ninguém, não foi agredido e não será, né? Aí é que eu quero que o senhor feche, porque não temos que fugir da nossa realidade. Se Sim, alguém fere a Constituição, nossa obrigação é defendê-la e mostrar que ela é nossa defesa. Eu acho só isso. Não sei se estou certa, né? Mas é, aí você fecha para nós, tá, por favor. eu penso assim, Elizabeth, né? Hoje se fala muito em divisões de lados, né? Eu acho que existe um caminho do meio, que é a verdade, né? E todos Uhum, os lados devem levar a essa verdade, né? Mostrar a verdade. Então, acredito que esse seja um princípio, né? Isso é uma coisa, eu vejo que está faltando uma mentalidade hoje, né? E as uhum, pessoas querem dividir, mas não, é o contrário, né? Você até pode estar em ambos os lados, mas para deixar claro uma verdade deve estar clara e deve estar a serviço da sociedade, né? Nesse uhum, sentido, todas as partes são importantes, né? Ah, mas porque você é do outro lado, do outro lado. Não importa qual lado. O importante é que nós temos que mostrar uma verdade, né? uhum. Se esconde a verdade, né? Quando se faz algo que não é certo, não contribui para o relacionamento das pessoas, né? Para que a sociedade seja melhor, né? Então, eu acredito que o caminho do meio, né? Entre uma coisa e outra, qual é a verdade que tem que ser esclarecida, né? O que precisa ser melhor, né? Então, eu acredito que esse é um caminho, em vez de um dualismo, né? Que separa tanto a nossa sociedade, desde a família, né? É, Do bairro, desde o seu país. é verdade, muito bem colocado. Quanto a jornalistas, por exemplo, nós estamos aqui, o senhor me permita falar, do Marcelo Aurea, que é um dos mais antigos jornalistas sofrendo perseguições, inclusive judiciais. Quer dizer, é uma coisa lamentável no país quando o indivíduo relata uma realidade, como o senhor disse, e passa a ser perseguido. E nós temos a perseguição judicial até mesmo contra mulheres, né? Defensores de direitos humanos, enfim. Eu, por exemplo, sofro bastante a área judicial prejudicada por isso. E neste ano, é incrível, digamos assim, 2 anos para cá, as pessoas passaram por um grande desrespeito em relação a gente, tá? Com invasão de privacidade dentro da casa, com equipamentos clandestinos, tipo Pegasus, né? Gravações clandestinas, roubo de informações, invasão de computador, de dados, né? E eu lhe digo que nós não temos um departamento, por exemplo, aqui, por exemplo, em São Paulo, que é a maioria que, né, em Rio de Janeiro, que estamos mais amedrontados, né, com essa pressão toda, né? Nós não temos uma divisão ainda dentro de qualquer departamento, Ministério Público, alguma coisa que diz atenção jornalistas, atenção defensores de direitos humanos. Se está ocorrendo na sua vida, vem até aqui. Eu, por exemplo, estou tendo o apoio do FBI. E chega um momento que as pessoas dizem, mas tu vais aceitar? Eu digo, claro. Se ele está me dando uma proteção mundial, meu trabalho, né, quando está se falando de direitos humanos das mulheres, dos homens, que a gente vem trazendo aqui na nossa mídia, né, é que a gente está trazendo exatamente o quê? Os valores das pessoas. Fizemos alguma coisa grave contra alguém? Não. Mostrar os valores das pessoas é obrigação de todo mundo, no meu modo de entender, não é? Então a gente tem que entender assim que o jornalista, né, faz parte do registro da história, ou não, Sim, para a gente encerrar. sim. E olha que interessante, Elizabeth. Vai ser uma pesquisa nossa agora, né? Uhum. Não posso dizer o lugar ainda. Nós identificamos cartas de Getúlio Vargas de 1933, 34, quando ele e o irmão dele, né, Benjamin Vargas, perseguiram um jornalista lá em Uruguaiana, Juvelino de Oliveira Saldanha. Inclusive, ele foi para a Argentina e chegaram a invadir a Argentina e São Tomé, né? Nós encontramos essas cartas. É a nível histórico, né, Elizabeth? Então, Sim. existe muita coisa escondida ainda. E eu estou procurando agora onde é que ficou esse jornalista.
Encontrei uma fonte depois, em 1934, que saiu num jornal aqui no Brasil, né, que ele tinha sido internado na Argentina. Olha, e a história foi se apagando, era muita ditadura, né? Sim. Eu acredito que é importante revelar a história para que ela não se repita depois. É muito importante que o senhor coloca, né? Porque quando alguém faz algo escuso, eu acho, persegue o jornalista. O senhor me desculpa, mas eu acho que quem está às claras não tem medo de que nada seja informado. Pelo contrário, vai ficar feliz que estão divulgando as boas coisas que está fazendo. Se faz coisas erradas, decididamente se juntam. Está muito grave atualmente, tá? As pessoas se queixando até de vizinhanças, né, que estão fazendo coisas assim, tipo picuinhas, né, para prejudicar, para atormentar. Então, nós estamos chegando numa fase de barbárie, falando em direitos humanos. Agradecemos às Nações Unidas por toda a proteção para nós jornalistas, né? Temos hoje leis para proteção, movimentos, né? Tanto de, principalmente as mulheres jornalistas, o trabalho da ONU está sendo assim encantador, né? E o que nos vai dando garantia de continuar, tá? Então é lastimável que em pleno, né, ano tão 2022, gente, poxa, não é, já estamos falando 66 anos de Constituição dizendo, né, 36 anos, perdão, de Constituição dizendo, né, 74 anos, né, de Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a gente está tendo esse tipo de problema, né, nós estamos muito constrangidos, muito tristes com o que estão fazendo em relação ao Marcelo Aurer no Rio de Janeiro. Tá? Um grande abraço, meu querido. O senhor sempre é um show de informação, de história. O senhor é uma nossa biblioteca. Uma gratidão muito grande, obrigada por todos os envios, né, as informações, e a gente vai crescendo também à medida que vai passando, né, essas dicas aí, né, e é uma honra, e na minha simplicidade, a gratidão eterna para o senhor, tá bom? E as pessoas despedidas aí também, ou se querem indicar algum lugar para o pessoal acessar também, pode ficar à vontade. Sim. Primeiro, Elizabeth, obrigado pelo convite, né, nessa conversa assim tão agradável que foi, né? Obrigada. Geralmente teria tantas coisas a mais, por causa do tempo nosso, mas foi pontuado, né? Isso que é importante, né? E aí pode alavancar e sobrepujar outras situações e outras pessoas também para termos diálogos mais humanos, né? Acho que a gente precisa de Sim. diálogos humanos, né? E essa manhã, como outras como você faz, né? Foi muito bom, obrigado, né? Para todos. Tenho um carinho muito especial pelos paulistas, né? Tem, assim como a sua família, eu tenho colegas aí da USP, né? Que já pesquisaram comigo e continuam pesquisando, né? Então, eu acho que quando cada um faz uma competição saudável, né? Em todas as áreas, todo mundo cresce junto, né? E, Elizabeth, eu vou deixar depois ali para você alguns links, né? De alguns artigos interessantes, né? E alguma coisa a mais sobre a múmia ainda. E que pode agregar, né? Também nessa construção. Então, muito obrigado, Elizabeth, e a todos, né? Por esse momento. Eu que agradeço a todos e a todos, principalmente ao senhor, né, pela distância, inclusive que estamos num momento tão um pouco ruim a internet, né, exatamente pela nossa distância aqui, mas está muito gratificante toda a sua fala, o conhecimento, as orientações, eu acho assim, para que os homens vejam o século atual, o momento atual, né, que nós estamos passando, né, e vejam que podem se inscrever na história. Eu acho que o grande convite agora é como as pessoas podem ser recordadas daqui de algum tempo, né, com o que elas fazem hoje. O que elas fazem está dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está dentro da nossa Constituição humana, né, que é a mais humana das constituições brasileiras, né? Então, um grande abraço a todos os homens, também que são amigos, colaboradores, que são muitos, para falar a verdade. Nossa gratidão muito, muito mesmo, né? Nosso professor querido sempre orientando, né, constantemente com a gente. Muito obrigada, professora. As alunas todas, suas doutoras, estimam muito, lhe respeitam muito.
né? O homem, quando começa a ser respeitado pelas mulheres e louvado, é um grande homem, né? Então, nossa gratidão, um feliz dia 10 de dezembro, que todos possam comemorar, não é? Vamos aí fazer uma taça de champanhe com os amigos, né? Vamos fazer palestras, vamos conversar no condomínio, né? Fazer um café com o grupo. Olha, gente, hoje é o nosso dia, né? Então, eu acho que está faltando isso, porque afinal de contas é um grande motivo de festa nossa no Brasil e no mundo. Tá? Um grande abraço a todos os homens. Né? Vamos pensar exatamente assim. Eu estou sendo um humanista? Eu estou sendo um constitucionalista ou não? Tá? Grande abraço. Desculpe a minha voz, eu fui, infelizmente, premiada com a influenza e ela atacou a voz por enquanto, tá bom? Até a próxima edição da nossa TV Espaço Homem.